Imo, o rei do mundo de One Piece, finalmente faz o seu movimento. Depois de Chopper e Gaban falharem em salvar o país, a situação fica ainda pior quando Gunko tem o seu corpo possuído por Imu-sama no capítulo 1149 de One Piece. Galera, quando eu vi os primeiros spoilers iniciais desse capítulo, a primeira coisa que eu pensei em fazer, cara, esse capítulo eu preciso fazer um react aqui no canal, mas infelizmente o capítulo ele só chegou a ser traduzido às 8h30 da noite mais ou menos, então já era muito tarde e eu não consegui fazer, mas cara, que pena, que pena. Quem sabe o próximo capítulo não seja tão impactante quanto e a gente consiga aqui trazer um react pra vocês. Inclusive, né, deixa nos comentários se vocês querem que eu traga aqui no canal ou não. Mas, cara, tem muita coisa pra gente comentar, não só sobre o Gaban, né, que foi o grande destaque do capítulo, mas por incrível que pareça, esse grande destaque do Gaban foi nada mais do que um peido em comparação à única. Reparem só, foi a última página do capítulo que realmente trouxe a bomba em relação ao passado da Gunko com o Brook e também, né, ela sendo possuída por Imu-sama. Cara, o que foi aquilo? Vamos desmembrar cada parte desse capítulo agora, não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado, galera. Faltam só 15 mil seguidores tripulantes pra gente alcançar a marca dos 900 mil inscritos, então eu conto com a sua ajuda pra gente alcançar essa marca ainda nos próximos meses. Lembrando também que quem acompanha esse canal sabe que o verdadeiro One Piece são as camisetas que compramos na Insider. Pra você que quer praticidade na sua rotina, com uma camiseta que fica bem no trabalho, faculdade, pra sair com a namorada e em qualquer ocasião, a Insider é a melhor opção pra você. Tem camiseta, short, moletom e até cueca que vai deixar sua namorada, esposa, ó, impressionada, porque a qualidade é realmente impressionante. Então quem é brother de verdade desse canal vai usar o cupom Bruno Bandeira e ganhar 15% de desconto na hora de fazer a sua compra na Insider. Vamos lá então, galera. Começando com a capa colorida dessa semana, tivemos alguns membros do bando no meio de café. E o detalhe que mais chamou a minha atenção foi essa Bonnie no cantinho inferior esquerdo da imagem com uma plaquinha escrito RIP. E é óbvio, né, que o Oda ele faz essas coisas de propósito pra gente começar a especular se determinado personagem vai morrer ou não. Então será que esse foi um foreshadowing da morte da Bonnie em One Piece? Cara, a gente tá falando de uma criança, né? Então eu acho muito difícil o Oda ele decidir matar ela assim. Seria um negócio muito cruel. Então vamos ver, talvez essa placa ela esteja se referindo a outro personagem que também aparece nessa mesma capa colorida, mas todo mundo que aparece na imagem, se a gente parar pra pensar, tem muito pouca chance de acabar morrendo, né? No máximo a gente poderia pensar na Lilith, por ela ser, né, apenas um dos vários corpos cibernéticos criados para armazenar a consciência do Vegapunk. Então, o que vocês acham, né? Será que foi puro bait do Oda ou será que ele realmente está sugerindo a morte de alguém com essa imagem, com essa página colorida desse capítulo? Mas enfim, começamos o capítulo exatamente de onde paramos, com os Chopper Gaban arregaçando o Sommers, que cai no chão de perna aberta e bunda pro alto por ter rebolado errado pros cria, né? A gente pode ver o fluido de hack saindo do machado do velho, sendo uma representação clara do uso do hack do rei avançado. E o detalhe nessa hora é que o Gaban diz que seus machados ficaram cegos. Isso é algo, né, que personagem velho em One Piece adora fazer, né? Pagar de senil justamente quando estão claramente fazendo algo extremamente foda. A batalha continua com os dois trocando mais alguns golpes e durante a luta Gaban diz bons tempos, hein? Sugerindo mais uma vez que eles já se conheceram no passado, provavelmente durante o incidente de God Valley, já que os Cavaleiros Sagrados e os Piratas do Roger estavam presentes durante o evento. Em seguida, vemos os buchas de palha assistindo a luta e nessa hora o mais engraçado foram eles basicamente levantando toda uma ficha técnica do Gaban, relembrando que o nome dele era Chopper Gaban, que ele era o braço esquerdo do Roger, o cara que rivalizava com Rayleigh, que ele é o pai do Colon e que derrotou Luffy e Zoro juntos. Cara, aí a Nami também, né, avacalhou demais, aumentou demais as coisas pra enaltecer o velho. A Nami tava lá vendo aquilo, como é que ela pode dizer que ele derrotou os dois juntos, cara? Mas a batalha estava prestes a acabar. Sommers ativa uma série de espinhos hackeados vindo do chão e por cima para encurralar Gaban por todos os lados, mas o velho conseguiu cortar os espinhos e abrir caminho para dar o golpe de misericórdia. Futenraku!
Gaban corta Somers ao meio, deixando apenas um rastro enorme de Haki do Rei cruzando a página. E sem perder tempo, depois de finalizar a luta, Gaban sai correndo em direção ao paradeiro do seu filho e das outras crianças. Agora a pergunta que fica é, será que o Somers foi realmente derrotado? Será que o corte do Gaban tem um efeito realmente definitivo? Galera, uma coisa que a gente precisa lembrar é que em One Piece, quando alguém é cortado ao meio assim dessa forma, como aconteceu com Somers, normalmente existe um certo bait do Oda nisso aí. Basta lembrar do Doflamingo, quem viveu esse momento? Quem lembra quando ele teve a cabeça cortada pelo Kyrus e só depois a gente descobriu que se tratava de um clone, né? Ou mesmo os Gorosei, quando eles são explodidos, cortados, decepados ao meio, você já... Peraí, óbvio que eles vão se regenerar. Então, eu ainda tenho minhas dúvidas se o Somers realmente foi de base assim. Talvez o corte do Gaban não tenha um efeito definitivo, mas sim apenas um efeito retardatário. Mas de qualquer forma, né, como eu já venho dizendo nos últimos vídeos, a forma como eu acredito que ele tenha feito isso seja através do seu Haki do Rei, em conjunto, óbvio, com o Haki do armamento, né? Assim como a representação visual mesmo sugere, com o machado ficando preto e os raios de Haki do Rei fluindo do seu machado. Só que apesar do visual ser idêntico ao que a gente já conhece, o efeito na prática seria algo um pouco diferente e além do que a gente já conhece. Eu acredito que o Gaban seja capaz de marcar o seu alvo com uma parte do seu Haki e a parte do corpo marcada pelo Haki do Gaban permanece constantemente repelindo, emanando aquela energia, né? Repelindo e anulando o efeito da imortalidade do Somers naquela área afetada do seu corpo. Como eu falei, talvez não tenha um efeito definitivo, mas no mínimo tem um efeito retardatário, mas isso a gente vai precisar esperar para ver. Talvez realmente seja, teoricamente, um efeito definitivo, mas aí entraria Imu-sama no jogo, possuindo também o corpo do Somers. Mas vamos esperar para ver. Seguindo o capítulo, vemos Gaban ainda em destaque, correndo em direção às crianças e chegando até elas. Nessa hora, Gaban pede em pensamento para que o seu filho Colon não chame por ele, porque como One Piece já nos ensinou diversas vezes, a maior fraqueza de um pai é o seu filho. E Gaban não podia perder o foco do que ele precisava fazer naquele momento. Então é muito incrível, galera, ver como o Oda ele conseguiu construir o Gaban como um personagem tão emblemático em apenas, se você parar pra pensar, em uma meia dúzia de capítulos em que ele aparece, né? Mas para a tristeza de Gaban, Colon imediatamente chama pelo seu pai. Papai, é o meu pai, gente! Ele é o mais forte de todos! Imediatamente, Gaban tem um acesso de fúria enorme e ataca Gunko, que desvia sem dificuldade. Ela rapidamente usa o Colon de refém, agora que ela sabe que aquele garoto era o filho dele. Esse era o seu maior medo, deixar que os inimigos soubessem que aquele era o seu filho. Nesse momento, uma chuva de memórias passa diante dos olhos de Gaban e ele prepara o seu machado mais uma vez, mas essas memórias são tomadas por uma outra visão. Uma visão do futuro em que Gunko assassina o menino Colon atravessando o seu pescoço. A maior fraqueza de um pai provou ser mais uma vez o seu próprio filho. Inesperadamente, isso fez Gaban se render completamente a Gunko, largar o seu machado, mas sem misericórdia, Gunko atravessa o torso de Gaban com 3 setas, fazendo o velho cair em direção ao precipício. O mesmo precipício em que uma das crianças que ele tentou salvar estava prestes a cair também. Galera, participação absurda de foda do Gaban de novo. Eu acho incrível como o Oda ele fez o Gaban um personagem tão marcante nesse arco, né? Tudo bem, demorou uma vida até ele ser de fato apresentado, né? Foi uma novela com aquela silhueta dele. Vamos ser sinceros, mas pelo pouco que ele apareceu, eu acho que ele entregou demais nesse arco. Agora, vamos ter que esperar pra ver, né, se o velho ainda vai conseguir voltar ao grande palco desse arco ou se a participação dele realmente chegou ao fim. Mas por incrível que pareça, toda essa participação do Gaban foi apenas um mero peido para o que esse capítulo viria a entregar na sua última página. Com Gaban fora do jogo, ninguém poderia prever que a situação ficaria ainda pior. No instante em que Gunko ouve Colon chamar pelo seu pai, ela subitamente começa a recordar de suas próprias memórias e uma delas inclui a presença do Brook. What the fuck, galera? Do Brook. Sim, Gunko finalmente lembra e reconhece que aquele esqueleto na sua frente era o Brook que ela conhecia e corre em direção a ele. Mas de repente, algo de estranho acontece com ela. Uma voz dizendo: "A que se deve tamanha demora?"
Nesse exato momento, a Terra Sagrada está sendo consumida pelo fogo. Precisamos de poder militar. E de repente, Gunko aparece com seu corpo tomado pela consciência de Imu-sama. Seus olhos ficam iguais aos de Imo, raios de haki emanam do seu corpo e até mesmo seu cabelo parece crescer. O grande vilão de Elbaf aparece e esse vilão era alguém que ninguém jamais poderia prever. Cara, que final de capítulo, galera! Temos algumas coisas a comentar com essa última página, várias coisas, inclusive, então vamos separar por tópicos aqui. Primeiro, sobre o fato da Gunko ter recuperado as suas memórias. Como ela foi capaz de fazer isso? Galera, pra mim, eu acho que a resposta tá muito na fala do Vegapunk no início do arco de Egghead. Se vocês pararem pra lembrar, né, quando o Vegapunk ele comenta sobre aquele tubarão mecânico que ele estava construindo ali, né, que estava em experimento, ele comenta que não tinha como o Vegapunk restringir ou suprimir em 100% a essência daquele tubarão de quando ele ainda era vivo. Ou seja, o tubarão, na forma de robô, como ele foi apresentado pra gente no início do arco, ele ainda guardava parte da essência de quando ele ainda era um ser vivo, né? Por isso que ele agia de forma tão instintiva, mesmo depois de ter se transformado em um robô. Então eu acho que a Gunko aqui nesse caso é basicamente a mesma coisa. Ela sofreu um gatilho muito forte na mente dela, né? E por isso a essência que residia dentro dela acabou falando mais alto e por isso ela conseguiu recuperar parte da sua consciência de forma ali, pelo menos momentânea. Agora, que história é essa dela ter um passado em comum com o Brook? A gente vê claramente ali, né, a silhueta do Brook, provavelmente quando ele ainda era vivo, e ele cantando ali, né, cantando e rindo, na verdade, dizendo um yo-ho-ho-ho-ho. Claramente era o Brook, né? Até porque no quadro seguinte a gente vê o próprio Brook pedindo desculpa pra ela, né? Então era você, afinal de contas, né? A própria Gunko gostava das músicas do Brook, pelo visto sem entender exatamente o porquê. Ela fala isso vários capítulos atrás e por outro lado o Brook ele dizia que conhecia os Cavaleiros Sagrados, né? Ele conheceu durante a sua vida, provavelmente quando ele ainda era vivo, né? Antes dele morrer. Então, o que tá acontecendo aqui? Como é que esses dois se conhecem? Vamos lá. Primeiro ponto. Será que o Brook era realmente o pai da Gunko? Porque a gente vê, né, durante o capítulo, durante essa última página, que a Gunko, ela só relembra da existência do Brook, ela só reconhece o Brook depois que o Colon chama pelo seu pai. Então, obviamente, isso serviu como um gatilho para ela relembrar, provavelmente, do próprio pai dela. Então, será que o Brook era o pai de sangue dela? Galera, eu sempre tento tomar cuidado com essas afirmações, com esses baitzinhos do Oda, porque normalmente em One Piece, na verdade normalmente não, né? Existe muita relação de sangue, mas ao mesmo tempo, One Piece também fala muito, principalmente quando se trata dos Chapéus de Palha, sobre a relação não sanguínea. A importância de você ter, por exemplo, uma família, alguém que você confia, mesmo aquela pessoa não sendo uma pessoa com uma relação de sangue com você. Então eu acredito muito que talvez o Brook ele tenha, pelo visto, quem sabe, adotado a Gunko em algum momento da vida e por isso ela reconheceu o Brook como o seu pai. Duvido muito que o Oda ele vai meter que o Brook era pai dela de sangue. Eu realmente estou muito mais crente de que se tratava mais de uma relação de adoção. Segundo ponto, a Gunko desejava ser um pirata. A gente vê ali, né, no breve flashback que a gente tem entre eles, uma frase dizendo que alguém ali, né, um dos dois desejava ser um pirata. A gente não sabe se era a Gunko dizendo isso ou se era o Brook, mas eu vou suspeitar que fosse realmente o Brook. Afinal, depois daquilo, ele realmente veio a se tornar um pirata. Na verdade, até dando um contexto para vocês melhor, né? Antes de se tornar um pirata, os famosos piratas Rumbar, o Brook a gente sabe, e essa foi uma citação muito breve, muitos anos ao longo da história de One Piece, que ele era membro, né, da elite de uma guarda real, algo assim. Ele era, na verdade, líder de uma infantaria de um reino. Só que essa citação sempre foi assim, super jogada e nunca teve grande importância até agora na história. Então aquela frase sobre alguém desejar ser um pirata, eu acredito que se tratava do Brook, que na época era membro, né, era líder de uma infantaria de um reino e depois ele veio a conseguir realizar esse sonho. Agora, o fato dele ser esse cara que pertencia
a elite, né, de soldados de um grande reino, me faz pensar, na verdade, primeiro, fez muita gente pensar que talvez o Brook ele pudesse ser um cavaleiro sagrado, afinal, né, ele seria parte de um reino, na verdade, do grande governo que governa o mundo inteiro, ou quem sabe ele poderia ser líder da infantaria de um reino independente, de um reino à parte do governo mundial. E quem sabe o fato dele conhecer os cavaleiros sagrados fosse justamente por esse motivo, ou seja, o Brook, sendo parte de um reino independente, talvez pudesse ter entrado em contato com os cavaleiros sagrados, que parecem ser esses caras que vão, né, para cima de reinos independentes para tomar e anexar aquele reino para o governo mundial. Então talvez pudesse ter existido um conflito ali entre o reino que o Brook fazia parte e, no caso, o governo mundial, que no caso seria representado aqui pelos Cavaleiros Sagrados, e por isso talvez o Brook conhecesse a Gunko em particular. Mas não, galera, pelo visto não era exatamente isso. Ainda existe a possibilidade do Brook, quem sabe, ter servido ao governo mundial como um cavaleiro sagrado e por isso ele conhecer a Gunko ali, né, talvez num reino em que ele foi anexar para o governo mundial, etc. Ou ele realmente fazia parte de um outro reino qualquer e a Gunko só fazia parte daquele reino como, sei lá, uma menina pobre daquele reino que acabou depois sendo pega pelos Cavaleiros Sagrados e tomada pelo governo mundial para servir de experimento e de escrava para, né, servir como soldado a eles. Enfim, muita coisa. Eu acho que realmente tá difícil da gente definir ainda um pouco as coisas em relação ao passado do Brook com a Gunko, então vamos esperar para ver. Eu quero obviamente saber a opinião de vocês aí, mas seguindo, outra coisa que a gente vê também nesse capítulo e nessa última página é Imo reclamando da demora dos Cavaleiros Sagrados e dizendo que Marijoa está em chamas. Primeira coisa, como assim reclamando da demora, cara? Imo é alguém que, se a gente até parar pra pensar proporcionalmente, é alguém que governa o mundo já tem 800 anos. Então a proporção de tempo que ela deveria ter deveria ser muito maior do que a de um ser humano comum. Então o que a gente tá vendo aqui em Elbaf tá durando, sei lá, um dia. Se a gente parar pra pensar, deveria ser só um peidinho de tempo em relação à existência de Imo como um todo. Então não faz o menor sentido, até certo ponto, Imo reclamar da demora dos Cavaleiros Sagrados, a não ser que seja realmente uma emergência muito grande. Mas o que muita gente tem especulado a partir de agora, com essa fala, depois desse capítulo, seria a ideia de que o tempo no país de Elbaf realmente passa muito mais rápido do que o tempo do lado de fora. Basicamente, as coisas estão acontecendo num tempo diferente no reino de Elbaf e por isso Imo, do lado de fora, tem reclamado que as coisas estão demorando muito, porque do lado de fora as coisas já estão acontecendo muito mais rápido. Eu tô falando certo ou tô me confundindo? Eu acho que tá certo, né? E isso é sustentado, mais uma vez, por aquela fala daquele explorador, né, que mencionou no seu livro de aventuras, dizendo para os visitantes tomarem cuidado ao passarem muito tempo no reino de Elbaf. E a partir daquele momento, na verdade, né, foi a primeira vez em que muita gente começou a especular de que talvez Elbaf realmente se passasse num tempo diferente do que do lado de fora do mundo. E isso agora foi sustentado mais uma vez pela fala de Imo. Agora, segundo ponto em relação a Imo é esse lance dela dizer que Marijoa está em chamas, galera. Até onde a gente sabia, Marijoa só estava sofrendo um problema de falta de suprimentos, falta de alimentos, e que foi o que a gente viu, né, como consequência depois do Reverie. Ali os almirantes tentando lidar com a situação, Fujitora, o Aramaki, a galera, os Tenryubitos enchendo o saco porque não estava chegando comida, etc. Mas até onde sabemos, aquela era a única coisa que estava acontecendo de mais grave, e isso a gente precisa lembrar que foi por causa justamente das ações do exército revolucionário. Então será que agora Marijoa se encontra em chama justamente por causa do exército revolucionário? Uma coisa, na verdade, uma imagem que muita gente lembrou, galera, cara, isso na época foi uma bomba. Foi uma imagem de um esboço do Oda para o jogo World Seeker. Lá em 2019, o Oda ele desenhou essa imagem aí, basicamente mostrando Marijoa em chamas e uma figura na frente ali dela, ali bastante em destaque, provavelmente sendo o responsável por aquilo. Aquele esboço nunca teve qualquer contexto explicado, assim, melhor explicado pra gente, e parece que só agora isso tá fazendo algum sentido, né?
será que esse homem, a grande pergunta que fica, né? Será que esse homem era o Dragon ou será que era algum outro personagem? Porque, cara, se o exército revolucionário já estava agindo para, né, prejudicar toda a logística, todo o aparato, né, operacional de Marijoa, faria sentido que o Dragon realmente, finalmente, aparecesse em Marijoa, né? Faz tempo que a gente tá esperando ele se mexer, então será que chegou a hora dele finalmente, né, colocar a tapa à cara e não só sacrificar peças no seu grande tabuleiro de xadrez, que são os seus subordinados? Eu acho que tá na hora, né? Mas eu acho que ainda assim essa imagem ela pode ser, cara, literalmente qualquer pessoa, sabe? Eu não duvidaria, por exemplo, que esse homem nesse esboço fosse até o Akainu, por exemplo, né? Que a última aparição dele foi justamente em Marijoa tentando parar a invasão do Kuma. Então será que seria o homem ali, né? Tentando proteger a Terra Sagrada de Marijoa, mesmo que a Terra esteja em chamas? Afinal, o poder dele também acaba causando, né, muitas chamas? Não sei lá, cara. Realmente pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer outro almirante também tentando lidar com a situação, mas ou é o Dragon, né, como alguém que tá invadindo Marijoa para causar a destruição, ou é realmente o Akainu chegando lá para tentar proteger a Terra Sagrada. Vamos esperar para ver. E por fim, vamos falar sobre Imo possuindo o corpo da Gunko. Como ela foi capaz de fazer isso? Galera, para mim a resposta mais óbvia é Haki do Rei. O Haki do Rei é basicamente o tipo de Haki que, pela sua definição, significa você dominar a vontade das outras pessoas. Claro que até o momento isso só aconteceu de maneira indireta, com você intimidando, fazendo a pessoa se sentir retraída, acanhada, né, pela sua presença, mas isso pode ter um nível ainda maior, um nível em que você literalmente domina a vontade e a consciência das outras pessoas, e é isso que eu acredito que esteja acontecendo com a Gunko, galera. Que absurdo que foi isso! Até o momento, a gente só sabia que Imo conseguia compartilhar os seus poderes com os Cavaleiros Sagrados, mas a gente não sabia que ela conseguia literalmente possuir o corpo de outras pessoas, e eu realmente acredito que isso seja simplesmente fruto de um nível de Haki do Rei num nível em que a gente jamais viu. Agora, isso realmente levanta algumas dúvidas aqui pra gente, né? Por exemplo, será que Imo realmente possuiu o corpo de Lily como a gente pensava? Porque inicialmente, a forma como a gente pensava que Imo teria possuído o corpo de Lily teria sido através da troca de corpos fornecida pela habilidade da Ope Ope no Mi. Então, trocando de corpos ali, né, Imo teria conseguido possuir o corpo de Lily por ser alguém obcecado por ela e literalmente querendo possuir o corpo dela. Mas se Imo possui essa habilidade de possuir o corpo das outras pessoas via Wi-Fi, será que seria necessário ele literalmente trocar de corpos com a Lily? Bom, uma coisa não anula a outra, né? Ele pode controlar o corpo de outras pessoas e ainda assim ter tido uma obsessão tão grande pela Lily que ele acabou querendo literalmente se tornar o corpo dela. Mas se isso não foi o caso, se isso não aconteceu, o que eu acho muito improvável, ainda assim, uma outra teoria que muita gente tem especulado é que Imo, aquela presença que a gente vê em Marijoa, seja literalmente o vazio. Ou seja, aquela imagem que vemos de Imo sentada no trono vazio de Marijoa seria nada mais do que o vazio. Na verdade, quando a gente finalmente tivesse a revelação por trás daquele manto, por trás daquele véu, por baixo daquele véu, que vem sendo colocado como um mistério há mais de 5 anos em One Piece, quando a gente finalmente tivesse a grande revelação do que haveria por trás e por debaixo daquele véu, na verdade, não haveria absolutamente nada. Seria um plot twist interessante, né? Se realmente a verdadeira imagem de Imo fosse o literal vazio em One Piece e essa fosse a habilidade dela. Afinal, vale até lembrar, né, aquela frase do mural de Elbaf dizendo que no vazio existe uma respiração. Ou seja, quem sabe a interpretação para aquela frase fosse querendo dizer que no vazio que a gente vê da silhueta de Imo existe uma respiração que no caso é a essência e a existência de Imo. Galera, tem muito papo ainda pra gente discutir, né? Mas esse sendo o verdadeiro vilão de Elbaf, e isso sendo provavelmente, né, o gatilho para a primeira batalha entre Luffy e Imo na história de One Piece, cara,
Tem muita coisa pra gente conversar ainda nos próximos vídeos, então eu vejo vocês na próxima. Se você ficou até o final, gostou do vídeo, então lembra de deixar o seu like, conferir mais uma vez a inscrição aqui embaixo, e agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, clicando nos que vão aparecer agora na tela pra você, beleza? Até a próxima, tchau!